Gostaria de agradecer primeiramente o convite feito pela Associação Paulista do Ministério Público e pela doutora Paula Castanheira para fazer essa exposição acerca do recurso especial e do recurso extraordinário para os meus colegas. É uma matéria que normalmente foge do cotidiano, do dia a dia do trabalho do promotor de justiça e que tem muita influência, ainda que no final, sobre esse trabalho. Então é importante essa exposição, porque na verdade o recurso especial e extraordinário nascem da atuação do promotor de justiça em primeiro grau. Eu dividi a exposição em várias partes. A primeira, eu pretendo mais tratar de aspectos gerais, comuns ao recurso especial e extraordinário, e as demais de forma específica das características do recurso especial e do recurso extraordinário. Um primeiro tema cuida dos efeitos dos recursos. Eu vou destacar três efeitos que são mais relevantes. O efeito devolutivo, o efeito suspensivo e o efeito translativo. O efeito devolutivo conhecido é exatamente a devolução da matéria impugnada ao Tribunal Superior, ou seja, com recurso especial ou recurso extraordinário, aquela matéria que está sendo impugnada vai ser devolvida ao Tribunal Superior para devida análise, em que ele vai analisar se merece ou não merece a matéria ser apreciada no primeiro momento e no segundo, o julgamento de mérito efetivamente do recurso especial ou extraordinário. O efeito translativo é um efeito relacionado com o efeito devolutivo. Por quê? Normalmente, o Tribunal Superior está limitado a analisar a matéria que foi impugnada no recurso especial ou extraordinário. Pelo efeito translativo, principalmente nas questões de ordem pública, o Tribunal Superior pode ir além do que foi colocado a ele, julgando, por exemplo, a ocorrência ou não de uma prescrição, que é uma matéria de ordem pública que é analisada independentemente da impugnação feita pela parte no seu recurso especial ou extraordinário. O último efeito é o efeito suspensivo. O recurso especial e extraordinário, em regra, eles não têm o efeito suspensivo, segundo o atual Código de Processo Civil. Conforme a causa, conforme o eventual perecimento do direito, a parte pode solicitar ao presidente do tribunal a concessão desse efeito suspensivo, ou mesmo com o eventual processamento do recurso especial, solicitar ao relator efetivamente do recurso especial ou extraordinário no Tribunal Superior a concessão desse efeito suspensivo. Uma das principais discussões decorrentes dessa questão do efeito suspensivo é a possibilidade de execução imediata da pena prisional. O Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 126-292 de São Paulo, julgou a possibilidade de execução imediata da condenação, independentemente do trânsito em julgado. Sucedesse esse julgamento, a consolidação desse entendimento no tema de repercussão geral 995. E no mesmo sentido, um pouco mais antigo, a súmula 267 do STJ, que diz: a interposição do recurso sem efeito suspensivo contra a decisão condenatória não obsta a expedição de mandado de prisão. Ou seja, hoje em dia tem prevalecido como regra a possibilidade de execução imediata da pena privativa de liberdade. Quando se trata de uma pena restritiva de direitos, há ainda uma certa discussão sobre o assunto, porque o Superior Tribunal de Justiça, analisando o artigo 147 da Lei de Execução Penal, tem negado essa possibilidade, ou seja, de executar a pena restritiva de direitos independentemente do trânsito julgado da condenação. O artigo 147 da Lei de Execução Penal diz exatamente isso, que enquanto não transitar em julgado essa condenação, não pode ser executada essa pena alternativa. O segundo ponto que é necessário destacar são os princípios que regem os recursos especiais e extraordinários. Eu só vou destacar alguns de tantos outros princípios que tratam da matéria, porque eles são mais específicos dos recursos especiais e extraordinários. O primeiro princípio é da unirrecorribilidade. Por esse princípio, somente é cabível um recurso para cada decisão. Porém,
por se tratar de recurso especial e extraordinário, há uma exceção, há uma quebra a essa regra. Porque do acórdão é possível interpor o recurso especial e o recurso extraordinário. Ou seja, de uma única decisão é possível a interposição de dois recursos totalmente diferentes, direcionados para tribunais diferentes. Então, existe uma quebra desse princípio recursal, ou seja, não há que falar mais em unirrecorribilidade quando se fala em recurso especial e extraordinário. Um outro exemplo também dentro dessa área é a possibilidade de se interpor da decisão de admissibilidade do recurso especial ou do recurso extraordinário dois agravos. Um agravo interno e um agravo dirigido ao Tribunal Superior. O agravo interno para discutir demanda repetitiva ou repercussão geral. E o recurso de agravo endereçado ao Tribunal Superior para discutir as outras causas impeditivas do recurso especial ou extraordinário. Os outros fundamentos para impedir o processamento do recurso especial ou extraordinário, como, por exemplo, a tempestividade desse inconformismo. Outro princípio importante na área de recursos especiais e extraordinários é o da dialeticidade. O recorrente ele precisa expor a matéria de fato e de direito no recurso especial e no recurso extraordinário. Em regra, não se admitia a incidência do princípio da fungibilidade, ou seja, a parte interpõe um recurso especial e ele é conhecido como recurso extraordinário ou vice-versa. Porém, o CPC, nos artigos 1032 a 1033, criou essa possibilidade, mas em hipóteses muito restritas, em que, na verdade, é praticamente apenas um erro material de nomenclatura desse recurso. Ou seja, ele precisa estar praticamente adequado, o recurso especial teria que estar exposto como tal, mas nomeado equivocadamente como recurso extraordinário. Se não for feito assim, então é caso de indeferimento do recurso por impossibilidade da incidência do princípio da fungibilidade. A primeira questão, tanto recurso especial ou recurso extraordinário somente podem ser interpostos com o esgotamento das instâncias ordinárias. Ou seja, se houver ainda algum recurso que a parte pode interpor, ainda dentro do tribunal, no âmbito, por exemplo, do Tribunal de Justiça, ela tem que interpor esse recurso e somente após esgotadas essa possibilidade é que ela vai poder interpor recurso especial ou extraordinário. Cito dois exemplos. Diante de uma decisão monocrática do desembargador, a parte deve interpor primeiro um agravo regimental para depois interpor recurso especial ou extraordinário. A outra hipótese é aquela prevista na súmula 207 do STJ, quando é cabível embargos infringentes. Ou seja, quando há um voto vencido, favorável à parte, normalmente, nesse caso, embargos infringentes só podem ser interpostos pela defesa. Então, a parte primeiro tem que esgotar a instância, ou seja, interpor os embargos infringentes. E somente após, com o julgamento dos embargos infringentes, interpor o recurso especial ou extraordinário. Quando se tratar de decisão de turma recursal dos juizados especiais criminais, o único recurso cabível é o recurso extraordinário. Esse entendimento foi firmado em duas súmulas, 640 do Supremo Tribunal Federal e 203 do STJ. Praticamente, elas dizem a mesma coisa, só cabe recurso extraordinário das decisões de turma recursal dos juizados especiais criminais. Outra característica comum aos recursos especial e extraordinário é a necessidade de pré-questionamento. Por quê? Você só pode interpor recurso de uma matéria que foi analisada pelo tribunal, no caso, por exemplo, de justiça. Se ela não foi analisada, você não tem sucumbência, portanto, você não tem por que recorrer. Então, isso é o pré-questionamento, ou seja, a análise prévia pelo tribunal da matéria que você quer levar para o Tribunal Superior. Não é necessário um pré-questionamento explícito. O pré-questionamento implícito vale desde que, logicamente, decorrente da análise feita pelo tribunal da matéria. Ou seja, você não precisa indagar a análise de determinado artigo de lei se o tribunal, na análise que ele fez, por exemplo, no julgamento da apelação, ele excluiu implicitamente a incidência daquele outro dispositivo de lei. Outra característica comum é a impossibilidade do reexame de prova.
O recurso especial e o recurso extraordinário cuidam de matérias de ordem jurídica, ou seja, o recurso especial analisa especificamente questões de violação à lei federal, enquanto o recurso extraordinário cuida da análise da contrariedade à Constituição Federal. Questões de fato, por exemplo, prova para condenar, a prova não suficiente para condenar, questões subjetivas, se tal fato permite ou não aumentar a pena, a imposição do regime prisional, que da mesma forma depende, muitas vezes, da análise de questões subjetivas, das circunstâncias fáticas. Nesses casos, você não pode discutir por meio de recurso especial ou extraordinário. São matérias de fato e, como tal, não podem ser objeto desses reclamos. Contudo, os tribunais superiores têm admitido a revaloração das provas para fins de condenar ou absolver o acusado. Revaloração não é reexame de provas. Revaloração é pegar uma prova que foi sumariamente ignorada pelo tribunal e pedir para que ele reanalise a questão com base naquela prova que foi ignorada pelo tribunal. Se ele efetivamente analisou a prova e entendeu que ela é insuficiente, então não há que falar em revaloração das provas. A segunda questão é uma questão de classificação jurídica. O fato é certo, está descrito na denúncia, as partes concordam com o seu desenvolvimento, com a sua ocorrência, mas há uma discordância de como defini-lo, sim. Ou seja, se é furto ou se é roubo é consumado ou se é tentado. Nessas hipóteses de discussão de classificação jurídica, também se admite o recurso especial, porque nesse caso não há dúvida de como o fato se desenvolveu. Porém, se cuidarmos para discutir a desclassificação de um delito, de homicídio doloso para culposo, ou em sentido inverso, de delito culposo para doloso, aí não. Aí é necessário um exame de prova, porque você vai invadir uma questão subjetiva, ou seja, o dolo do agente. O dolo do agente é uma matéria subjetiva e, como tal, depende do exame de prova e, portanto, não vai admitir nenhum recurso para os tribunais superiores. O prazo de interposição do recurso especial e do recurso extraordinário é de 15 dias. O prazo é contado observando-se a regra do artigo 798 do Código de Processo Penal, ou seja, ele é peremptório, é computado com dias corridos. Sábados e domingos são contados para fins de contagem do prazo, salvo quando o prazo se inicia no sábado ou no domingo. Nesse caso, claro, ele é prorrogado, o início do prazo é prorrogado para o primeiro dia útil. Interposto recurso, a parte contrária é intimada para apresentar as contrarrazões do recurso especial ou do recurso extraordinário, e os autos, então, são analisados pelo presidente da seção criminal do Tribunal de Justiça. O presidente não vai analisar a questão de mérito, só vai analisar se as formalidades desses recursos foram cumpridas. Se ele entender que as formalidades não foram cumpridas, ele vai indeferir o processamento do recurso especial ou do recurso extraordinário. Dessa decisão é possível interposição do agravo para o Tribunal Superior ou do agravo interno para a própria Corte. A escolha de qual agravo a ser interposto depende do motivo para o indeferimento do processamento do recurso especial ou do recurso extraordinário, que eu vou analisar logo em seguida. Vamos falar um pouquinho especificamente do recurso especial. O recurso especial ele tem como precedente histórico a Constituição de 1967. À época ele era denominado de recurso extraordinário e se vocês forem comparar a redação do atual artigo 105, inciso 3 da Constituição Federal, vocês vão verificar que tem a mesma redação, praticamente a mesma redação, do artigo 114, inciso 3 da Constituição Federal de 1967. As hipóteses de cabimento do recurso especial, previstas no inciso 3 do artigo 105 da Constituição Federal, são 4. As que nos interessam, que são especificamente, são as previstas na linha A e na linha C do inciso 3º. A linha A é contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhe vigência. A linha C,
der à lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal. A primeira hipótese, contrariar e negar a vigência, praticamente elas têm o mesmo sentido. Ou seja, não aplicar a lei, desobedecer a lei. Há quem distingua, no sentido de contrariar a lei federal, tem um sentido mais amplo que é de negar vigência, que se aplicaria apenas quando o tribunal nega a aplicação da lei porque entende não estar vigente. Mas, como antecipei, praticamente tem o mesmo sentido, ou seja, a lei federal ela é desobedecida. Lei federal podem ser as leis ordinárias, as leis complementares, os decretos-leis, os decretos regulamentadores e a medida provisória. Ou seja, em qualquer hipótese de desobediência a essas normas, caberia o recurso especial. A outra hipótese de recurso especial é o da divergência jurisprudencial. Você precisa demonstrar que o acórdão recorrido tem um entendimento diverso de um acórdão de um outro tribunal na interpretação da lei federal. Esse acórdão, por entendimento pretoriano, tem que ser esse acórdão do outro tribunal, por entendimento pretoriano, não pode ser habeas corpus, mandado de segurança ou recurso ordinário. Necessariamente tem que ser um recurso especial, ou uma apelação, ou um recurso especial, ou um recurso em sentido estrito, e assim por diante. A sua demonstração, você precisa demonstrar essa divergência jurisprudencial como? Demonstrando que os dois acordos tratam da mesma matéria fático-jurídica. E apesar de tratar da mesma matéria, eles adotaram conclusões diferentes. Ou seja, você tem um acórdão, o recorrido, que, por exemplo, entende que o momento consumativo do roubo é o da posse tranquila e pacífica pelo agente, e o acórdão, que nós chamamos de acórdão paradigma, do outro tribunal, que diz que não. A consumação do roubo se dá com a mera inversão da posse, desde que cessada a violência ou grave ameaça. Você tem dois acordos analisando a mesma questão fática jurídica, mas com conclusões diferentes. Isso tem que ser demonstrado no recurso e, naturalmente, você tem que pedir para que prevaleça o entendimento adotado no outro acórdão, do chamado acórdão, que seja interposto recurso especial. É necessário que a tese que você esteja adotando não seja contrária à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Se for contrária, segundo a súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, o recurso especial não vai ser conhecido. Ou seja, há uma certa limitação de sua interposição para somente aqueles casos que estejam de acordo com a jurisprudência pacífica do Tribunal Superior. Uma matéria importante, quando se trata de recurso especial, é a dos recursos repetitivos, também conhecida como demanda repetitiva. Quando há interposição de muitos recursos especiais com a mesma matéria, o presidente do tribunal de origem ou o relator de um recurso especial, ao identificar essa repetição de recursos, ele manda sobrestar o andamento de todos os outros inconformismos até que aquele caso que está em mãos seja analisado. A partir daí, firmado o entendimento nesse recurso repetitivo, os demais recursos que afrontam esse entendimento vão ter seu prosseguimento obstado. E aqueles que estiverem de acordo com esse entendimento vão ter seu processamento realizado normalmente. Claro, se houver cumprimento de todas as formalidades, vão ser analisados pelo Tribunal Superior, que, em decorrência da análise do recurso repetitivo, certamente vai dar provimento àquele recurso especial. Aqueles que são contrários à tese firmada no Tribunal Superior vão ter seu andamento denegado. A parte, então, pode se sentir lesada e entrar com o que a gente chama de agravo interno. O agravo interno ele é dirigido para a própria Corte, para o próprio Tribunal de Justiça, que por um dos seus órgãos vai analisar se é o caso ou não de se aplicar a regra de demanda repetitiva. Se ele entender que o recurso interposto não afronta a regra firmada em demanda repetitiva, então ele vai dar andamento ao recurso especial. Se ele entender que o recurso interposto afronta essa tese, então ele vai ser negado o provimento e dessa decisão do agravo interno não vai caber mais nenhum recurso, nem interno,
nem outro recurso especial ou extraordinário sobre essa matéria. Vamos falar um pouquinho do recurso extraordinário. A Constituição Federal, no artigo 102, 3, linhas A, B, C e D, prevê a possibilidade de imposição de recurso extraordinário. Dessas hipóteses, somente duas nos interessam diretamente. A primeira, quando o acórdão contrariar a decisão do Tribunal de Justiça, contrariar algum dispositivo da Constituição Federal. A segunda hipótese, quando o Tribunal de Justiça declarar a inconstitucionalidade de tratado ou da lei federal. O recurso extraordinário somente é cabível na primeira hipótese quando há uma ofensa direta à Constituição Federal. Não cabe recurso extraordinário com uma ofensa ou uma afronta direta ou reflexa à Constituição Federal. Por exemplo, a parte pleiteia a nulidade de processo de respeito ao Código de Processo Penal. Ora, interpõe recurso extraordinário dizendo que essa violação ao Código de Processo Penal ofende a garantia da ampla defesa ou a garantia do contraditório ou do devido processo legal. Evidentemente, essa questão é a violação à lei federal. A violação indireta, ou seja, passando pela análise da legislação infraconstitucional, ela não permite a interposição de recurso extraordinário, ainda que haja indiretamente essa violação à Constituição Federal. A segunda hipótese de interposição de recurso extraordinário ocorre quando o tribunal reconhece a inconstitucionalidade de um tratado ou lei federal. Para isso ocorrer, é necessário que o órgão especial do Tribunal de Justiça, por exemplo, reconheça tal tema, ou seja, não pode, por exemplo, um órgão fracionário do Tribunal de Justiça, por exemplo, uma Câmara, declarar inconstitucional. Ela pode reconhecer a inconstitucionalidade e remeter o julgamento da questão em definitivo para o órgão especial. É o que nós chamamos de cláusula de reserva de plenário e está previsto no artigo 97 da Constituição Federal, e o seu processamento está disposto nos artigos 948 a 949 do Código de Processo Civil. Sobre o tema, é importante destacar a súmula vinculante número 10 do Supremo Tribunal Federal, que diz: viola a cláusula de reserva de plenário, artigo 97 da Constituição Federal, a decisão de órgão fracionário do tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta a sua incidência no todo ou em parte. Quando há violação, inclusive a súmula vinculante, a parte interessada pode interpor uma reclamação para o Supremo Tribunal Federal. Se for interpor uma reclamação, é necessário destacar que ela também é obrigada a interpor o recurso ordinário em concomitância, para não deixar transitar em julgado a questão. Acerca do recurso ordinário, há um tema muito importante, que é a questão da repercussão geral. O Supremo Tribunal Federal, como forma de filtrar os temas que chegam a ele firma entendimentos em que nós chamamos de repercussão geral sobre determinadas matérias. Ele reconhece ou não que essas matérias são relevantes e se são de ordem constitucional. A partir daí, qualquer recurso extraordinário feito sobre essas matérias podem ou não ter seu segmento obstado pelo presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. No caso, é o presidente da seção criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. Se o recurso ordinário afrontar aquele tema firmado em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, ele vai obstar o seu segmento. Se estiver de acordo, então ele vai verificar os outros requisitos formais da interposição do recurso ordinário. Se há prequestionamento, se não se trata de matéria de prova, se foi recurso interposto dentro do prazo legal. Ou seja, é uma questão assim, são dois momentos. Primeiro, o Supremo Tribunal Federal já afirmou se aquela matéria tem ou não tem repercussão geral? Sim ou não? Segundo momento, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento que tem repercussão geral, a parte abordou esse tema no seu recurso ordinário e se a parte depois cumpriu as demais formalidades. Tempestividade do recurso, prequestionamento, se a matéria tem ou não exame de prova e assim por diante. Para completar, eu gostaria só de
de esclarecer que esses filtros criados de repercussão geral e de demanda repetitiva existem também na legislação estrangeira. Você pode encontrar nos Estados Unidos, na Alemanha, na Inglaterra, no Canadá, na Espanha, dentre outros países. Eu gostaria de agradecer novamente o convite feito pela Associação Paulista do Ministério Público e a doutora Paula Castanheira, minha colega, para falar um pouquinho de recurso especial e do recurso extraordinário. Fico à disposição dos colegas para qualquer esclarecimento que eu possa encontrar, evidentemente, no setor de recursos especiais e extraordinários da Procuradoria-Geral de Justiça de São Paulo.